É uma grande honra poder hoje, perante todos vós aqui presentes, confirmar aquilo que todos sabem. Sou candidato à liderança do Partido Socialista. Candidato-me com um objetivo: lançar um ciclo de mudança na Madeira. A Madeira precisa, os cidadãos exigem um novo ciclo político, económico e social. Essa exigência de um novo ciclo de mudança na Madeira resulta das eleições do dia 9 de outubro. As últimas eleições ditaram, por vontade dos madeirenses e porto-santenses, um PSD abaixo dos 50% dos votos. Pela primeira vez, temos um PSD que já não é maioria na Madeira. O PSD perdeu a maioria nas últimas eleições. Por mais que custe aos senhores que nos governam, a oposição é hoje, na nossa terra, na Madeira e no Porto Santo, a grande maioria. Este é, sem dúvida, o maior sinal dado por todos os madeirenses ao poder político regional, ao poder político no governo e ao poder político na oposição. Os madeirenses também disseram às oposições nestas eleições: há hoje condições para um governo diferente, para um governo que não seja do PSD. As oposições tiveram, de facto, 52% na região autónoma da Madeira. Mas também foi dito nas urnas que, com esta lógica das oposições fragmentadas, esta lógica instalada, o PSD continuará a ser governo. Os madeirenses também falaram e também disseram uma mensagem ao Partido Socialista. Afirmaram categoricamente que o PS tem de mudar para poder ser alternativa. Por mais que nos custe admitir, foi esta, em abono da verdade, a mensagem do eleitorado. E eu ouvi e ouço, porque é preciso saber ouvir o que dizem os madeirenses e porto-santenses. Não podemos ignorar a realidade se quisermos ajudar a Madeira e o Porto Santo. Caras amigas e caros amigos, sou candidato a presidente do PS, quero liderar o nosso partido, mas acima de tudo quero servir a Madeira e os madeirenses e os porto-santenses. É por isso que, como líder do PS, terei um diálogo franco e aberto com os madeirenses e com os porto-santenses. Faço questão de colocar sempre a Madeira e o Porto Santo em primeiro lugar. Primeiro a Madeira e o Porto Santo, e só a seguir o partido. Primeiro as pessoas e os seus problemas, e só depois os interesses partilhados. Para nós, os interesses da Madeira e do Porto Santo, os interesses, preocupações e anseios dos nossos cidadãos são os interesses do Partido Socialista. Quero um partido cada vez mais identificado com os madeirenses e porto-santenses. E sei que com todos os militantes e simpatizantes, com todos os eleitores e cidadãos, vamos conseguir um PS renovado e que a todos envolva. Um PS de todos, com todos e para todos. Um PS que seja a imagem e a ambição do nosso povo. Um Partido Socialista que seja cada vez mais uma força dos madeirenses e porto-santenses. Um PS ao serviço das suas legítimas expectativas e sonhos. Basta olhar à nossa volta. Nunca a Madeira precisou, como agora, e com urgência, de uma alternativa que esteja realmente à altura das muitas e graves dificuldades em que vivemos. Hoje, quem nos governa já não mais representa a alma dos madeirenses. Não mais representa a esperança, não mais representa o sonho, não mais representa a autonomia nem o futuro. Hoje, quem nos governa representa o passado, o sonho destruído, a dívida, os sacrifícios, a crise, a miséria, a desilusão e a falta de esperança no futuro. É isto que representa o governo do PSD. É chegado ao momento de mudarmos muito do nosso partido. É chegada a hora da Madeira e o Porto Santo ganharem, e ganharem muito com a mudança no PS. Caras e caros amigos, hoje é necessário uma mudança profunda nos partidos, como também é necessário uma mudança profunda na Madeira.
Os últimos 10 anos de governação foram 10 anos de irresponsabilidade e de falta de prioridades. O que houve nesta década foi uma completa ausência de critérios no investimento público. E o triste e negro resultado está à vista de todos. E de que maneira? Esta política de obras grandiosas, mas com pouca ou nenhuma utilidade, que enchem de orgulho os governantes, mas deixam o povo com a barriga na miséria, não mais pode continuar. Esta política eleitoralista e irresponsável, da caça ao voto, que nos conduziu à miséria e hipotecou o nosso futuro e a nossa autonomia, tem de acabar. Assim se chegou à atual situação. Obra há de facto, mas muita dela desnecessária e resultante de um péssimo investimento público e toda ela por pagar. É fácil fazer obra e, mais ainda, fácil fazer má obra. O difícil é fazê-la bem feita e depois saber pagá-la. Infelizmente, temos todos que pagar e durante muitos anos. Tanto os que, votando no PSD, apoiaram esta estratégia, como aqueles que injustamente terão de pagar a inutilidade de algumas obras que atestam de orgulho quem nos governa, mas com a mesma dimensão emagrecem o bolso de todos nós. Vivemos, de facto, tempos difíceis, com um PSD cá no governo, mas sem soluções. Com um presidente calado, fugido, distante, a viver numa realidade que já não existe. Tinha tanto a dizer antes das eleições e tanto disse. Fartou-se de falar e de mentir e de tudo prometer. Hoje, porém, já bem pouco diz e o que diz contraria tudo o que disse antes das eleições. Vivemos, de facto, um tempo difícil e vivemos um tempo em que as relações entre políticos estão envenenadas, em que um governo da mesma cor política do continente não se dá com os seus pares aqui na Madeira e no Porto Santo. O governo da região autónoma da Madeira encontra-se de costas voltadas para o governo da República e de costas voltadas para os madeirenses. Mas não haja qualquer dúvida. Quem pagará a factura destes desentendimentos é o povo da Madeira e do Porto Santo. Como sabem, nas últimas eleições veio ao conhecimento público uma dívida gigantesca. Estava oculta, estava submersa, emergiu nos últimos tempos aos olhos de todos e ameaça tornar a nossa vida insuportável. Caras amigas e caros amigos, a região, infelizmente, não tem condições para pagar a sua dívida. A região não tem recursos, mas continuam por cá, no governo, os responsáveis por essa dívida. É este o nosso principal problema. Enquanto não forem banidos pelo voto, a solidariedade do Estado para com a região, para com os madeirenses e porto-santenses, não irá existir. E temos e teremos todos nós de suportar o peso da irresponsabilidade de quem nesta última década pediu e gastou dinheiro que sabia que não poderia pagar. O PSD criou de facto o problema, mas não tem a solução. Desconhecemos ainda hoje, passado tanto tempo, o plano de resgate para a Madeira. Não sabemos que sacrifícios o PSD vai pedir aos madeirenses. Fizeram a dívida pela calada, para o nosso povo pagar. Negociam os sacrifícios, mais uma vez, nas costas do nosso povo. É imoral este silêncio. Sejamos claros e límpidos. Sejamos claros e límpidos na classificação. É um silêncio sujo. É contra a Madeira e contra os madeirenses e porto-santenses este silêncio de Alberto João Jardim. Como a dívida foi feita às escondidas, na calada da noite, também os sacrifícios estão a ser negociados sem o conhecimento e consentimento dos madeirenses e dos porto-santenses. Foi de facto isto que o PSD fez. Trilhou um caminho que levou a hipotecar irresponsavelmente a autonomia e o presente e o futuro. O presente e o futuro de todos nós, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos familiares e dos nossos amigos. Foi esta a estratégia de dilapidar a autonomia,
de vender a nossa autonomia, de desbaratar o nosso orgulho que levou a esta colossal dívida criada pelo governo do PSD e que esta dívida resultou em que perdêssemos a nossa autonomia política e financeira. Aqueles que foram escolhidos pelos madeirenses e porto-santenses para cuidarem da autonomia, mataram-na. Lançaram a autonomia para o buraco da dívida, enterraram a autonomia sob milhões e milhões de passivos e lançaram para longe a felicidade e a esperança e o bem-estar do nosso povo. Face a esta negra realidade, a nossa maior responsabilidade não é ser a oposição à oposição, não é ser a oposição ao governo. A nossa grande responsabilidade é ser a oposição aos problemas, apresentando ideias e soluções. É por isso que quando com preocupação vemos que a nossa economia está de rastos, quando o desemprego cresce e já ultrapassa os 20 mil desempregados, quando temos mais de 60 mil pessoas em risco de pobreza, quando temos todos os dias, novas empresas caem em falência, quando os nossos jovens são obrigados a sair da Madeira e do Porto Santo para as terras de imigração, quando as desigualdades aumentam e aumenta o risco de pobreza, quando os jovens são arrastados para a toxicodependência, os madeirenses e porto-santenses esperam justamente do PS soluções para resolver os problemas. São estes os inimigos da Madeira, são estes os inimigos do PS. Os problemas são, de facto, os nossos grandes inimigos. Quem governa a Madeira é o PSD. Quem é politicamente responsável por tudo o que se passa na Madeira é o PSD. Não é Lisboa nem a República. O governo de Lisboa, a República, não manda na Madeira nem no Porto Santo. Esta enganosa e falaciosa mentira, mais de 1000 vezes repetida, de que tudo o que está bem é da responsabilidade do PSD e que tudo o que está mal é da responsabilidade de outros, é a mentira, de facto, dos maus governos e dos governos irresponsáveis e incompetentes. Quem tanto gosta de dizer dos méritos de que tudo o que de bom se faz na região, quem tanto assume tudo o que se faz de bom na região, tem que ter também a coragem, a responsabilidade e a honestidade de assumir os deméritos das suas ações e omissões. Os madeirenses e os porto-santenses já conhecem este PSD e sabem que vem aí o discurso da vitimização, dos inimigos externos, quando a vítima, de facto, é o nosso povo, é o povo madeirense. E o inimigo do nosso povo é o seu próprio governo recém-eleito. Infelizmente, os inimigos do povo da Madeira e do Porto Santo estão bem acomodados no governo e irão obrigar os madeirenses a roer os ossos da má governação do PSD. A abençoada dívida de Jardim é a dívida maldita de todos nós, porque em última análise somos todos nós que a vamos pagar. Nenhuma sociedade sobrevive sem esperança, sem a ideia que os sacrifícios de hoje nos tragam desenvolvimento e prosperidade amanhã. É para todos nós e também para os nossos filhos que queremos construir a Madeira do futuro. Uma terra onde a autonomia nos seja devolvida, onde exista qualidade de vida e desenvolvimento, onde os nossos filhos possam continuar o sonho de construir a Madeira do futuro que tanto sonhamos e a qual merecemos. É pela Madeira do futuro que devemos todos, madeirenses e porto-santenses, estar unidos em torno de um novo futuro, sem nunca baixar os braços perante a adversidade, por mais graves que seja. Nós, madeirenses e porto-santenses, que destas nossas ilhas fizemos com tanto trabalho e carinho o nosso lar, nós, madeirenses e porto-santenses, que eternamente e de alma e coração amamos a nossa terra, que nos orgulhamos da nossa história, que sabemos que a Madeira e o Porto Santo são aqueles que nos antecederam e aqueles que do nosso sangue virão depois de nós, vamos todos, nesta caminhada, recuperar o sonho e a esperança, dar forma e força ao ciclo de mudança, a bem da Madeira e do Porto Santo, a bem de todos nós. Estamos cá todos, sem exceção, para servir a Madeira
e os madeirenses. Viva a JS, viva o PS, viva a Madeira!